Olá, tudo bem? Felipe Ferrara aqui com vocês. Nesse momento a gente vai falar sobre glúten e sua reação no nosso organismo, o que ele pode gerar de reação adversa no intestino e por que algumas pessoas apresentam disfunções após o contato com essa substância. Então a gente vai abordar aqui o ponto sobre glúten. Glúten é esse que está presente no trigo, no centeio e na cevada. A gente precisa entender que o glúten, há muito tempo atrás, o trigo, principalmente, ele tinha na sua composição 14 cromossomos. E ele passa então a ter, de forma transgênica, modificada, 42 cromossomos, o que traz uma dificuldade no processo digestório dessa substância. Nós entendemos que o trigo ele tem aproximadamente 100 Daltons, ou seja, aliás, acima de 100 Daltons, o que faz com que seja uma proteína de mais difícil digestão, sendo na sua composição do glúten 50% gliadina, 50% glutenina. O que eu preciso deixar claro para vocês? Nós temos a estrutura do trigo e nesse trigo nós temos a proteína, que a proteína dele é o glúten. Esse glúten é composto de 50% de gliadina, 50% de glutenina. Essa gliadina, ela tem o poder de excitabilidade na zolunina. A zolulina é uma substância que nós temos no nosso organismo que ela permite a abertura, o distanciamento dos enterócitos, decidindo o que passa e o que não passa. Naturalmente, nós temos aqui os nossos enterócitos, nós temos a junção T que mantém esses enterócitos ligados, temos a zolulina, que controla a entrada do que entra do que sai. Então imagina que os enterócitos eles se distanciam, permitindo que algumas substâncias possam passar. Naturalmente, quando nós vamos ter o trânsito intestinal, o ideal é que isso daqui esteja fechado e a substância ela seja absorvida pela célula, a célula que vai absorver. Porém, a gente começa a ter um desequilíbrio nesse intestino de forma que o trigo ele consegue excitabilizar tanto essa substância que os enterócitos eles se distanciam e ele começa a cair diretamente na nossa corrente sanguínea, gerando diversas respostas. Imagine que aqui eu tenho enterócito, junção T, o controle gerado pela zolulina e temos a nossa microbiota intestinal. Por conta desse processo de distanciamento, por conta dos processos inflamatórios que a gente começa a gerar nesse intestino, nós começamos a ter processos inflamatórios, má absorção de nutrientes, então o paciente começa a apresentar uma baixa absorção de diversos nutrientes, então fica um paciente desnutrido. Muitas das vezes o paciente ele vem com uma disfunção estética e ela é muitas das vezes uma consequência de um intestino que não funciona mais bem. Muitas das vezes o processo inflamatório, como uma acne, como uma rosácea, uma dermatite, são disfunções estéticas que estão ali presentes por conta de uma alteração intestinal. Então muitas das vezes quando você vê um paciente com rosácea, tem que se pensar muito em alteração do intestino. Ponto-chave aí para os tratamentos estéticos. No quesito autoimunidade, nós temos disfunções estéticas, como possivelmente uma alopecia areata, que pode ser por uma causa autoimune, né? Disfunções como manchas na pele. Outras reações que nós podemos ter, né, referente ao glúten. Nós podemos ter uma intolerância alimentar, uma sensibilidade alimentar, uma má digestão dessa substância, ou o paciente ele pode ser celíaco. Nem todo paciente que tem sensibilidade ao glúten é celíaco. Você pode ter uma sensibilidade ao glúten e não ser celíaco. Existem exames que ajudam a identificar se o paciente é celíaco, mas não conheço exames que façam com que identifique se o paciente é sensível ou não. Muitas das vezes o melhor caminho é suspender o consumo de trigo, centeio, cevada, alimentos que contenham glúten na composição, para se observar se existe uma melhora no quadro. Em aproximadamente 30 dias a gente nota aí uma diferença, né, no quesito inflamação intestinal, distensão do abdômen e algumas afecções estéticas melhoram, a pele muda. Então se o paciente tem uma sensibilidade alimentar, a pele muda, os quadros de acne reduzem, né? O paciente ele praticamente começa a baixar peso porque ele começa a perder líquido, né? Porque aquele líquido retido muitas das vezes era por conta de processo inflamatório. O trânsito intestinal ele volta a funcionar. Muitas das vezes começa por aqui, ó. O consumo do glúten pode estar te prejudicando. E quando a gente fala de consumo de glúten, a gente fala de consumo de proteínas, a gente primeiro precisa entender como está a mastigação desse paciente, como está o funcionamento
da boca desse paciente, ele está com a boca saudável ou não, a arcada dentária está íntegra. Então, primeira coisa, procurar um dentista e verificar como está a estrutura bucal, como está a condição da boca. A saúde começa pela boca. Segundo ponto que a gente tem que observar, a mastigação. Se o paciente mastiga muito rápido ou muito menos, a gente precisa lembrar que por todo o restante que o alimento vai passar, como o nosso estômago, nosso intestino, ele vai passar por um processo digestório e naquela região não tem dentes. Então a mastigação bem feita vai auxiliar em todo o processo digestório, dificultando mais ainda esse processo de hiperpermeabilidade intestinal. E eu preciso avisar para vocês que não é só o glúten que pode causar isso. Outros alimentos ricos em caseína, por exemplo, pode causar a hiperpermeabilidade intestinal. Alimentos que têm na sua concentração, aliás, que são acima de 100 Daltons, né, pode causar esse desconforto aí. E outra coisa que eu preciso deixar claro para vocês, quando eu vejo que a boca do meu paciente está tudo ok, dentição está ok, ele está mastigando ok, precisa verificar se o paciente tem um bom funcionamento do estômago. Muitas das vezes ele utilizou com grande frequência inibidores da bomba de próton por conta de um refluxo, de uma azia, de um problema digestório ali, uma suspeita de uma gastrite, e não foi investigado a fundo, e ele começou a usar diversos inibidores de bomba de próton. Esses diversos inibidores de bomba de próton pode causar uma alteração no ácido clorídrico, reduzindo a ação, e a partir desse momento esse alimento já não fica mais muito bem digerido. Então o paciente passa a não digerir muito bem aquele alimento. E daí a gente começa a ter um alimento que vai passar pelo trânsito intestinal e vai causar irritação também. Então a gente precisa lembrar que tudo começa pela boca, precisa estar com uma boca saudável, com o estômago funcionando muito bem. Para quando a gente chegar aqui no intestino, a gente ter um alimento que não vai ser tão agressivo para o meu intestino e vai ter uma absorção melhor. Então, muitas das vezes, é aquele ponto que eu já toquei aqui no começo para vocês, né? O paciente, ele não digere muito bem o glúten porque ele não tem um estômago que funciona muito bem. O estômago dele não está saudável. Esse estômago pode não estar funcionando 100% por conta de inibidores das bombas de próton ou também por alguma questão de metais pesados e intoxicação por metais pesados ou uma alta taxa de metais pesados ali naquele paciente, que também tem que ser investigado. E para finalizar, né, quando o intestino está saudável, né, aliás, quando o intestino está recebendo um alimento que está muito bem digerido, mastigado, ele já não tem esse processo, esse quadro. E claro, a gente não pode esquecer que a microbiota intestinal, a estrutura da microbiota desse intestino tem que estar ok. Então, cuidar dessa microbiota é um segundo ponto de importância para a gente controlar mais esse processo de leaky gut, de inflamação. Claro, a suspensão de alimentos que está causando isso é o ponto-chave. E muitas das vezes a suspensão desse alimento é o consumo de glúten. Então, esses são pontos-chaves no processo de alteração, gerando diversas alterações no organismo. E para finalizar, a gente precisa entender que as disfunções estéticas, como acne, manchas, dermatites, pode ser ponto-chave de uma reação imune do nosso paciente. Então, isso foi um pouquinho sobre glúten, um pouquinho sobre alimentação e intestino. Um grande beijo e até a próxima!